Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada de perto na liturgia de um dia bem específico. 6 de abril de 2026. É uma segunda-feira, mas olha, não é uma segunda-feira qualquer, porque ela está dentro de um tempo litúrgico muito, muito especial. Então vamos juntos entender o que as leituras desse dia querem nos dizer. Para a gente começar a entender a mensagem de hoje, a primeira coisa a ter em mente não é um dia comum. A liturgia chega a dizer que, olha só, nós estamos vivendo o próprio dia da Páscoa. Mas como assim, se a Páscoa foi no domingo? Bom, isso acontece por causa de uma coisa chamada oitava. A oitava da Páscoa é basicamente isso. São os primeiros 8 dias do tempo pascual. E a igreja celebra cada um desses dias como se fosse o próprio domingo de Páscoa. É uma festa que dura uma semana inteira. E é por isso que as leituras desse período são tão intensas, sabe? Elas vão direto ao ponto, falando desse evento que é o coração da fé cristã. Ok, com esse clima de festa, de Páscoa contínua, vamos para a primeira leitura do dia. É aqui que a gente vê o primeiro testemunho público. E que testemunho! Corajoso, forte, um verdadeiro ponto de virada para os primeiros seguidores de Jesus. Essa primeira leitura vem do livro dos Atos dos Apóstolos. E quem está falando? Pedro. E aqui a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Esse é o mesmo Pedro, o pescador, aquele que, por medo, negou Jesus. Agora, ele se levanta no meio de todo mundo e fala com uma segurança, uma autoridade impressionante. Fica claro que o encontro com Cristo ressuscitado muda completamente uma pessoa. E o ponto central do discurso dele é esse aí, sem rodeios, direto ao ponto. Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas, percebe? Ele não está falando de uma ideia, de uma teoria. Ele está afirmando um fato. Um fato do qual ele e os outros foram testemunhas oculares. É essa afirmação, essa certeza que vai ser a base de tudo que eles vão pregar dali em diante. Depois de uma proclamação tão forte como essa, a liturgia nos convida a responder. E essa resposta vem em forma de oração, de música. É o salmo responsorial. Pense nele como a voz da comunidade, de todos nós juntos, reagindo àquela notícia incrível da ressurreição. E o refrão que se canta é esse: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É uma oração de confiança pura, um pedido de proteção, dizendo que Deus é o nosso único porto seguro. E os versos do Salmo, que é o Salmo 15, vão construindo essa ideia. Falam de ter o Senhor sempre por perto, o que gera uma festa no coração, uma alegria na alma. E olha que importante, termina com a certeza de que a morte não é o fim. Não haveis me deixar entregue à morte. Ou seja, o Salmo ecoa perfeitamente o tema da ressurreição que a gente ouviu na primeira leitura. Então se repete mais uma vez essa oração para que ela fique mesmo no coração. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. É um reforço dessa fé. Muito bem, agora a gente chega no coração da liturgia de hoje, o Evangelho. É aqui que a gente vai ver a cena, o momento que inspira toda a reflexão sobre o que a Páscoa realmente significa. E o Evangelho de Mateus já nos joga no meio de um turbilhão de emoções. De um lado, medo. Do outro, alegria. As duas coisas ao mesmo tempo. As mulheres saem do túmulo com medo, mas correm com grande alegria para contar a novidade. A alegria é tão grande que as faz correr, que as impulsiona. Essa cena toda pode ser vista em 3 momentos, 3 atos. Primeiro, a descoberta, o susto, o choque de encontrar o túmulo vazio. Depois, o encontro. Jesus em pessoa aparece para elas. E por fim, a missão. Ele acalma o medo e dá uma ordem clara: vão avisar os outros. E a primeira palavra que Jesus ressuscitado diz a elas, segundo o Evangelho de hoje, é essa: alegrai-vos. Isso é muito forte. Não é só um bom dia, um oi. É quase uma ordem, um convite que inaugura uma nova realidade. A partir de agora, a alegria é a marca de quem encontrou o Cristo vivo. Tá, mas e aí? O que a gente tira de tudo isso? A grande reflexão que nasce dessas leituras é sobre essa transformação. Sobre como o encontro com o Cristo pega o medo e o transforma em uma alegria que nos põe para frente, que nos move. A análise aqui é super interessante. Pensa na diferença entre essas duas emoções. O medo paralisa, deixa a gente travado, sem saber o que fazer. Já a alegria que vem desse encontro com Jesus, ela é descrita como um dínamo, sabe? Um motor, um gerador de energia. É uma força que não deixa a gente ficar parado, que nos joga para frente, para ação. E isso tudo nos leva a uma pergunta bem pessoal, quase uma prova de fogo.
Como é que se sabe se esse encontro com Cristo é real na vida de alguém, se não é só uma ideia bonita? A resposta, ao que tudo indica, não está no que se sente, mas no que se faz. O sinal de que esse encontro aconteceu de verdade é este. É quando nada, absolutamente nada neste mundo consegue parar uma pessoa. Pode haver tribulação, sofrimento, dificuldade. Essas coisas acontecem, claro, mas elas não têm a última palavra. A pessoa segue em frente, continua caminhando, às vezes até correndo, exatamente como aquelas mulheres fizeram. E para fechar, a reflexão termina com essa pergunta do apóstolo Paulo, que resume tudo o que a gente viu hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Pense bem, se a alegria que vem desse encontro é essa força tão poderosa, o que no mundo, o que ou quem poderia nos separar desse amor? É uma pergunta que fica ecoando, para a gente continuar pensando.